Doutor Fernando, já há negociações, conversas da União Química com prefeitos e governadores. Quais prefeitos, de que regiões, quais governadores já demonstraram interesse em comprar a Sputnik V? Nós fomos procurados pelo governador do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo, nos visitou, deixou uma carta de intenção. O prefeito de Guarulhos, a mesma coisa. O prefeito de Uberlândia também. Diversos prefeitos estão nos mandando carta, estão ligando atrás da vacina. Mas é aquilo que o presidente Bolsonaro falou. Onde tiver vacina, o governo federal vai comprar. Precisamos de vacina. Então nós vamos liberar a Sputnik para poder atender, porque isso chegando na mão chegando no depósito aqui do Ministério da Saúde em Guarulhos, isso vai ser distribuído rapidamente. Porque o problema hoje é que não tem nada lá no depósito, não tem vacina, está todo mundo esperando chegar a vacina. Também não teve planejamento, né, Fernando? Porque o governo federal, por exemplo, a da Pfizer já podia ter comprado desde o semestre passado, só foi fechar um contrato de intenção de compra agora, justamente depois que os estados e municípios começaram a se mobilizar e formar consórcios para comprar essas vacinas também, né? Tinha a questão da responsabilização, né? Eu ia falar. Tinha a questão da responsabilização. É verdade. Como os contratos Pfizer, com todos os outros países. A né? Pfizer chegou a fazer chantagem com alguns países da América do Sul, querendo garantias, né, bens públicos, prédios públicos, como garantias, depósito de $1 bilhão, só ser processada por possíveis efeitos adversos nos Estados Unidos. Aí complica uma negociação. Foi facilmente resolvido com um projeto de lei que foi votado agora, mas poderia muito bem ter sido votado para dar todo o arcabouço de segurança jurídica no ano passado. O que faltou foi planejamento. Mas a minha pergunta não é nem essa. Fernando, com estados e municípios, né, atrás também da vacina da Sputnik, aí a gente vê que às vezes é até uma competição, uma concorrência. Quem vai ficar com essas doses? É o governo federal que tem prioridade? É o governo federal que deve fechar um contrato com vocês, ou esse consórcio de estados e municípios também pode fechar outro contrato paralelamente? Essa emergencial a gente está negociando para ir diretamente para o PNI. A nossa produção começando agora em abril, a gente vai poder, uma vez liberado pela Anvisa, começar também a atender diretamente. Não estamos proibidos de atender, uma vez que se tirar o registro definitivo. Toda vacina que tem um registro definitivo já pode ser vendida para os municípios e até mesmo para as clínicas. Precisa ter a vacina. Entende? Hoje não tem vacina em lugar nenhum do mundo. Entendeu? Então nós temos que correr para produzir vacina. Isso para poder atender esse mercado. Fernando, fazer uma pergunta aqui. Eu não sei até que ponto existe cláusula de sigilo e até onde é possível falar ou não, mas a vacina, a Sputnik, ela é, vamos dizer assim, mais barata, a gente pode falar isso? Ela tem um preço competitivo em relação às demais vacinas? Pergunto isso porque há, inclusive, também uma série de questionamentos sobre algumas das vacinas adquiridas por governantes brasileiros em relação ao alto custo delas. Os laboratórios oficiais que importam a vacina, que é o caso aí do Instituto Butantan, e que vai produzir a vacina, que importa a vacina, é o caso lá da Fiocruz, que importa a vacina, vai produzir a vacina. Eles têm um convênio que eles fazem com o Ministério da Saúde e eles recebem repasse. Então, de repente, o preço mas outros custos estão sendo cobertos, entendeu? Então, essa estrutura é uma estrutura que existe e funciona há 70, 80 anos na mão do Estado. Agora, a gente não tem como saber nem controlar isso, entendeu? Mas o que eu quero, e isso aí é uma coisa que o governo federal é que tem que tratar aí desse assunto. O que eu quero é entregar a vacina para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal, para vacinar a população. E não quero cobrar um preço absurdo. O preço que a Rússia hoje está vendendo nos mercados é em torno de $10. Aí vende um frete que é um custo muito alto, porque tem que vir baixa temperatura, menos 18. Então, carga, mas é em torno de $10, $11, $12 posta aqui a vacina.
Constantino, sempre que a Amanda fala da falta de planejamento do governo federal para a compra da vacina, eu gosto de olhar ali o Our World in Data, né, para ver como é que está a situação. Nós melhoramos. Também vou olhar. Tá? Então vamos lá. Em números absolutos, o Brasil hoje é o 6º, tá? Em número de doses, né, aplicadas na sua população, e em números proporcionais é o 16º. Então, realmente, estamos lentos em relação aos 5 que estão à frente da gente, né? Estamos bem em relação aos 200 que estão atrás da gente. E lentos em relação a nós mesmos, né? Porque nós temos capacidade de vacinar muito mais, 1 milhão de doses por dia. Mas tendo vacina, né? Tendo vacina, claro, a gente tem capacidade de vacinar. Eu mencionei no início, né, que a Áustria e a Dinamarca, que são países ricos, desenvolvidos, estão tendo que apelar para Israel para poder dar um plus aí na produção de vacina para distribuir na Europa, né? Agora, eu queria perguntar para o Fernando exatamente isso que ele falou agora, dos menos 18 graus, ele já começou a resposta. Como é que é a questão da logística e do armazenamento dessa vacina Sputnik para o Brasil? Tem que ter algum tipo de adaptação, porque a Pfizer, por exemplo, é menos 70 graus, isso era um empecilho também lá atrás. A Sputnik não apresenta nenhum tipo de desafio extra nesse quesito. Justamente, ela saindo do congelador, ela tem uma estabilidade, segundo os dados comprovados, de 90 dias em temperatura de geladeira. Quer dizer, então, ela é igual a vacinas que estão sendo utilizadas aqui, até da AstraZeneca. É a mesma sistemática, entendeu? Mesma forma. Agora, realmente, a vacina da Pfizer é inconveniente, além de ter um preço lá fora, coisa que 37, 38 dólares a dose, ainda tem essa dificuldade toda da administração, do armazenamento e da baixíssima temperatura que tem que ficar. Acho que agora em 2 semanas ela pode ser congelada a menos 15 graus, se não me engano. Tem uma temperatura... Tudo isso está sendo reavaliado porque tudo é muito novo. Quer dizer, ainda não se pode aplicar em criança, ainda não se pode aplicar em mulher grávida. Nenhuma delas. Então, sabe por quê? Isso só daqui a um tempo é que vai... A Pfizer recomenda que a mulher não engravide após receber, inclusive, a vacina. Está na bula. É uma forma, se tiver problema, dela não ser responsabilizada. Se você pegar a bula da vacina russa, está lá, não aplicar em grávida. Se pegar a vacina daqui de São Paulo também, mesma coisa. Porque esses grupos não foram testados, Não fizeram parte ali do grupo de voluntários. Se amanhã surge problema, é a vacina que vai pagar a conta. Então, Fernando, em relação às variantes, a gente só ouve falar de variantes, né? Novas cepas do vírus. A Sputnik V, ela vai atuar independentemente de qual for o tipo do novo coronavírus? Olha, essas novas variantes, ainda se sabe muito pouco sobre elas. E falam que aqui do Brasil é o lugar que mais teve novas variantes, né? Até a gente tem dificuldade de conseguir essas novas variantes, talvez para mandá-la para Moscou para poder fazer uma avaliação com relação a isso. Então, se sabe muito pouco. A gente sabe que a Covid não é tradicional, a Covid que manda todo mundo, está mandando todo mundo para a UTI, ela tem essa eficácia de 91,6%. Então, a gente não tem informação sobre a eficácia de novas variantes que podem surgir, que estão surgindo aí. Nem com a nossa, nem com a da Pfizer, nem com a de Oxford. Tudo isso é muito novo. As vacinas já foram testadas, acho que principalmente para as variantes, né, da África do Sul e do Reino Unido. Elas são eficazes ainda, mas um pouco menos, né? Acho que tem uma eficácia um pouco reduzida em função dessas novas variantes, mas ainda funcionam. Nenhuma variante ainda escapou da vacina. A gente tem que evitar justamente que isso aconteça, né, Fernando? Agora, me fala um pouquinho da capacidade de produção de vocês, da União Química. Primeiro, então, vocês têm expectativa desses 10 milhões de doses, né? E depois vocês conseguem produzir o IFA aqui, que é um grande diferencial, né? Esse insumo farmacêutico, insumo das vacinas. A nossa fábrica aqui de Guarulhos, ela tem condição de fazer 8 milhões de unidades por mês. Então, isso é uma produção bem significativa, que num ano pode ser quase 100 milhões de doses. Então, isso é muito importante. A fábrica de Brasília do IFA,
nós encomendamos reatores maiores que estão chegando também agora no mês de maio. Então, é tudo uma questão de escala, de ampliar a capacidade, tendo o domínio da tecnologia, ampliar a capacidade de produção. Isso é importante para continuar depois, né? Porque se a gente precisar de uma nova vacina por ano, a cada 2 anos, quer dizer, vocês conseguem manter... Não tenha dúvida. Se você vê lá o caso lá de Moscou, que estive lá no mês de janeiro, desse ano, com mais 7 executivos da companhia, foi desenvolvida lá na Gamaleya, que é um instituto de quase 140 anos, e que que tem o maior banco de cepas de bactérias do mundo. E eles desenvolveram a vacina Sputnik lá e passaram a produzir lá dentro da Gamaleya e depois passaram isso para outras fábricas da Rússia. Essas fábricas, sim, que tem escala maior para atender a população russa, que deve estar totalmente imunizada agora, que é uma população de 140 milhões, agora no mês de maio, eles devem estar concluindo. Até mesmo porque lá também não é obrigatório, vacina quem quer. Não, espero que não seja aqui também. Com Fernando, certeza. ainda falando sobre as fábricas, pelo que eu entendi, então, a União Química pretende utilizar Guarulhos e o Brasília, Distrito Federal, né? Brasília, onde tem um reator para chegar agora em maio. Mas Não, essas fábricas... não, lá tem, é uma planta montada. Essas fábricas, então, justamente essa pergunta, essas fábricas, elas estão prontas para produzir a vacina? Quantas pessoas essas fábricas empregam? E também se vocês vão parar, descontinuar alguma produção para produzir vacinas? Isso que é uma coisa que, para quem não é do setor, tem que ter essa informação. Seja lá o Fiocruz, Farmanguinhos, a União Química, uma linha de vacina é uma linha dedicada. Não dá para fazer 2 vacinas numa mesma linha, quer dizer. Então, olha, tira a febre amarela e vamos colocar a Covid. Não existe isso. Então, nós tínhamos uma planta lá em Guarulhos, uma planta de vacinas, que era a fábrica da Pfizer, que estava desativada. Nós validamos essa unidade para poder estar em condições de produzir 8 milhões de vacinas. Lá na nossa fábrica de Brasília, lá na Betec, nós temos uma planta Fax Factory, é uma planta que pode trabalhar com mais de uma substância. É a única da América Latina. Nós fizemos um investimento lá, na época, de 45 bilhões de dólares, 100 milhões de reais na época, em 2017, e o ministro Ricardo Barros, como ministro da Saúde, esteve lá inaugurando essa planta. Então, essa planta, ela tem condição de fazer o IFA, estamos fazendo o IFA lá. Já fizemos uma partida piloto, que está terminando agora, e aí depois começa a entrar, uma vez sendo inspecionado pela Anvisa, começa a entrar numa sequência de produção. E, evidente, estamos ampliando um reator maior para ter mais produção do IFA. Rodrigo Constantino. Fernando, eu quero ir por essa linha mais filosófica. Nós estamos vendo no meio dessa pandemia também muito sensacionalismo, criando essa falsa dicotomia de lucro ou vidas, né? E o senhor acabou de mencionar um investimento pesado que foi feito lá atrás. Mesmo a Gamaleya foi criada como um instituto particular, privado, em 1891, depois é que foi nacionalizado ali em 1919, como tudo mais na União Soviética pelos comunistas, né? Mas nós temos visto muitas empresas aí dispararem as suas ações em bolsa, valorizarem bilhões, BioNTech com a Pfizer, que se uniu e tudo mais, né? Enquanto que tem uma turma que gosta ainda de demonizar isso. A União Química é uma empresa que busca o lucro, né? E isso é absolutamente legítimo. A minha coluna, essa semana na revista, que o nosso amigo Silvio aí é o editor-chefe, a Revista Oeste, é exatamente sobre isso, né? Essa falsa dicotomia de lucro ou vidas. Queria que o senhor elaborasse um pouquinho esse conceito e se tem percebido que no meio dessa pandemia existe um risco aí de demagogia daqueles que falam assim, não, vamos socializar, e esquece que por trás dessas pesquisas e desses laboratórios existem muitos investimentos pesados e arriscados, né? Veja bem, a nossa companhia é uma companhia SA, da qual eu sou controlador, é uma companhia de capital fechado, e a gente visa, evidente, ter lucro. Mas não nada astronômico, com margens normais, que também nós não viemos
de um negócio, nós vivemos de sequências de negócio e diversas divisões de negócio, né? Nós somos um dos principais produtores de produtos hospitalares do país, inclusive nas UTIs aí, para entubar as pessoas, estão sendo utilizados os nossos anestésicos, pré-anestésicos, quer dizer. E nós trabalhamos com a indústria farmacêutica, é o único segmento no Brasil que tem controle de preço. Todo medicamento tem que pedir preço na CIMED, para aprovação de um novo produto, preço da CIMED. Quer dizer, então, nós somos controlados pelo governo, o setor farmacêutico no Brasil. Agora, a indústria que faz investimento, e para fazer investimento ela tem que ter margem, mas são as margens normais de mercado. Eu acho que é evidente que se há uma corrida para o carro elétrico, quem foi para o carro elétrico investiu nisso, o que é que virou o preço da Tesla lá, né? Virou uma loucura. Então eu acho que ao momento, se eu entrei nisso agora, foi por quê? Porque eu estava junto a Moscou, tratando de um outro projeto de biotecnologia nossa, de uma fábrica que nós temos nos Estados Unidos. Então foi quando surgiu a Covid, quer dizer. Então nós fizemos uma fábrica lá em Brasília para fabricar uma síntese de produto, de um produto que chama BST, somatropina bovina recombinante. Acabamos comprando uma fábrica nos Estados Unidos, em Augusta, na Geórgia, e ficamos com essa planta disponível para só fazer desenvolvimento, que se encaixou agora para poder produzir a Sputnik nessa unidade. Então, eu acho que a questão da lucratividade da iniciativa privada vai de quem correr, sair na frente, quem agir e tiver competência para isso. Agora, os laboratórios chamados laboratórios oficiais que estão na vacina, eu não quero incomodá-los, eu só quero produzir a vacina, se a legislação brasileira permitir e permite, para atender essa pandemia no nosso país, entendeu? E não é vendendo vacina a R$1.000 a vacina, quero vender lá para o PNI, atender as prefeituras, nos preços normais dos padrões internacionais da Sputnik. Evidente que se eu tiver maior escala amanhã da produção, eu vou poder baixar esse preço, como é a regra normal dos mercados.